Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Olá, bom dia, professor Nabil Bonduki. O senhor pode explicar por que a Câmara Municipal está votando uma nova revisão da Lei de Zoneamento? A Câmara está tendo que votar uma nova revisão da Lei de Zoneamento porque a lei que foi aprovada a toque de caixa, sem muito debate e com uma elaboração feita basicamente pela própria Câmara Municipal, pelo próprio relator do projeto no mês de dezembro, ela contém tantas imperfeições, tantas incoerências, tantos erros, tantas falhas, que ficou impossível para a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento regulamentar essa lei, ou seja, a secretaria que aprova os projetos não conseguia identificar, por exemplo, qual eram as regras de uso e ocupação do solo, qual era a zona que estava valendo em cada quarteirão da cidade. Havia, por exemplo, muitos quarteirões que estavam em branco, ou seja, como o mapa foi feito de maneira imperfeita, não estava definido qual era a zona. Outras zonas, elas apareciam de uma maneira diferente daquela que, obviamente, deveria ser. Por exemplo, havia a zona de proteção ambiental no meio do Brás, em áreas densamente ocupadas. Então, além disso, nós tínhamos um outro problema seríssimo, uma incoerência entre o texto da lei e o mapa. Por exemplo, o texto da lei no artigo 2 diziam que as áreas que a Carta Geotécnica, que é um instrumento elaborado pelo IPT, e que hoje tanto o Estatuto da Cidade como o Plano Diretor determina que o zoneamento precisa seguir a Carta Geotécnica, ela estabelecia áreas que não deveriam ser ocupadas com construções de grande porte, porque os terrenos ou subsolo não comportavam esse tipo de construção, solo mole, solos impróprios para construções. E o mapa estabelecia que exatamente nessas mesmas zonas havia uma previsão, uma possibilidade de construir prédios sem limite de gabarito, portanto prédios de grande dimensão. Essas incoerências todas fizeram com que, agora, mais cerca de 6 meses depois da aprovação da lei, nós não tenhamos um zoneamento na cidade claramente definido. Então, em função disso, é necessário que se aprove uma nova lei, na verdade, que se elabore uma nova lei. Professor, e como essa nova revisão do zoneamento está sendo elaborada? O processo de elaboração dessa nova revisão do zoneamento é um processo absolutamente ilegal. Ele contraria totalmente a legislação, tanto o Estatuto da Cidade, como o Plano Diretor, como a lei orgânica do município. O Executivo enviou um projeto de lei para o Legislativo sem passar por nenhuma instância de debate público, não passou pelo Conselho Municipal de Política Urbana, não passou por audiências públicas, não foi dada publicidade adequada para esse projeto de lei. E ele muda o zoneamento, simplesmente. Esse projeto chega no Legislativo e o Legislativo quer aprovar isso em 2 semanas. Já, inclusive, nessa semana, votou em primeira votação. Um projeto que é claramente ilegal, que, por exemplo, ele praticamente joga na lata do lixo a Carta Geotécnica, que é um instrumento técnico elaborado por profissionais capacitados, para determinar onde pode se construir na cidade de São Paulo. Nós estamos num período de emergência climática e a cidade está sendo tratada dessa maneira. Ou seja, a Carta Geotécnica não vale, porque ela pode ser praticamente anulada por um parecer técnico específico elaborado por técnicos a serviço de empreendedores imobiliários. É um absurdo isso poder acontecer. Áreas que estão em branco em zoneamento, elas passarão a ter uma zona que ninguém discutiu qual é a zona que elas passarão a ter. E sem contar que a Câmara pode introduzir outras modificações que, num prazo tão curto, vai ser praticamente impossível que seja identificado. É um processo irregular, é um processo que precisa ser paralisado pelo Ministério Público e pelo Judiciário, é um processo que precisa ser colocado nos eixos, porque a maior cidade do país, que tem 40% do mercado imobiliário do Brasil, não pode ser tratada dessa maneira. Eu, Isabel Leão, conversei com o professor Nabil Bonduki para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki.